CNN em Off, com Daniela Lima. Daniela Lima, como vai? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia aos nossos ouvintes aqui da CNN. Tudo bem? Tudo bem. Semana aí que a gente está de olho lá no Supremo, deve julgar na quarta-feira aquele afastamento, ou a ordem de afastamento do senador Chico Rodrigues, né? Pedido feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O Senado, por sua vez, diz que não pretende fazer muita coisa até que se tenha uma definição de plenário do STF, né, Dani? Isso. Olha só, Nonato, tem algumas coisas que são importantes a gente pontuar aqui para o nosso ouvinte acompanhar esse julgamento com a devida atenção. E aí, para isso, eu vou recorrer ao precedente que nós temos aí, que mais se assemelha, digamos assim, a esse caso, que é o precedente do afastamento do então senador Aécio Neves, em 2017, na esteira do escândalo da JBS, né? Acho que todo mundo tem mais ou menos fresco na memória. Aécio Neves foi flagrado ali numa série de grampos. O relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, afastou o senador do mandato e ainda impôs uma série de medidas que a gente chama de medidas cautelares, né? Ou seja, medidas adicionais. Na ocasião, no fim, assim, para bom entendedor, meia palavra basta, o que Fachin fez foi quase impor a Aécio uma prisão domiciliar, porque tinha ali também uma ordem de recolhimento noturno e proibição de encontrar com outras pessoas. Pois muito bem. Naquela ocasião, o Supremo definiu, num placar, um julgamento bastante apertado, que por 6-5, né? Por 6 votos a 5, que sim, o afastamento de um parlamentar precisa ser validado pelo Congresso. E ali surgiram duas teses. Uma delas defendida pelo ministro Alexandre de Moraes, que votou contra a aplicação de medidas cautelares aos parlamentares, por entender que não havia previsão disso na Constituição, mas tinha dito que, havendo essas medidas, elas tinham que ser validadas pelo Congresso em até 24 horas. Isso não teve maioria, mas é só para a gente entender o tamanho da discussão que está aí como pano de fundo. Então, que o Senado precisa validar o afastamento de um parlamentar já teve maioria no Supremo. O que o ministro Luiz Roberto Barroso busca, então, com esse julgamento? Ampliar a pressão sobre o Senado, o Senado Federal. Por quê? Ele afastou o parlamentar Chico Rodrigues, o do dinheiro na cueca, com uma decisão monocrática, proferida só por ele mesmo. Então, os senadores falaram, olha, um absurdo um ministro do Supremo afastar um parlamentar eleito por voto popular, ainda mais um senador, que é voto majoritário, numa decisão sozinho. Então, Barroso foi lá e dobrou a aposta, jogou a questão para o plenário. O que a gente precisa observar aí é como é que vão se comportar os ministros que lá atrás defenderam o aval do Senado e o fato de que não havia previsão para você impor medidas cautelares a parlamentares, porque a Constituição prevê prisão apenas no caso de crime flagrante. Barroso, inclusive, rejeitou o pedido da Polícia Federal para decretar a prisão de Chico Rodrigues, respeitando esse artigo. Como nós temos apenas 10 ministros da Corte, vou relembrar aqui um pouquinho como foi que ficou a questão lá atrás no caso Aécio. No caso Aécio, votou pela manutenção das medidas cautelares o ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso, a ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Fux e aí, atenção, o decano Celso de Mello, que não está mais lá. O placar ficou empatado por 5-5 e quem desempatou na ocasião foi a ministra Carmen Lúcia, que era presidente da Corte. Resta saber agora como votarão Carmen Lúcia, como votará Rosa Weber e também como vão votar os chamados garantistas, a turma ali encabeçada pelo ministro Gilmar Mendes. Por quê? Chico Rodrigues não é Aécio Neves. Aécio Neves havia disputado a eleição presidencial, era presidente nacional do PSDB, um parlamentar de muita força e bastante circulação, não só no Senado, como também na Câmara. Chico Rodrigues não é essa pessoa de expressão interna tão forte, mas se Luiz Roberto Barroso conseguir ali uma maioria no Supremo para a manutenção, do afastamento até que o Senado valide, porque essa questão já foi vencida lá atrás, ele amplia a pressão sobre o Senado Federal, que estava tendendo a reverter
o afastamento de Chico Rodrigues, baseado no argumento de que, bom, se trata de uma decisão monocrática e pode ter que procurar uma outra desculpa se o ministro Luiz Roberto Barroso conseguir a maioria no Supremo. Vai ser um julgamento muito importante de acompanhar e pode ser definidor aí para os rumores com que uma ala importante do Supremo, essa ala que costuma acompanhar Barroso, vai ver uma outra questão que está aí no pano de fundo, que é a disputa pela tese que dê direito ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de se reeleger. Isso, inclusive, pode mudar o apetite de Alcolumbre de salvar Chico Rodrigues, do mesmo partido dele, da degola. Porque se houver uma maioria pelo afastamento, o cara que precisa dessa maioria para poder disputar a reeleição no Senado vai querer se indispor com ela? Fica aí uma questão. É um jogo de xadrez bastante pesado e o ministro Luiz Roberto Barroso fez uma aposta arrojada, moveu uma peça importante ao submeter essa questão ao plenário. A gente vai conferindo. Daniela Lima, obrigado e até amanhã. Até, Nonato. Bom trabalho.